Boa noite, Rutinha. Olha que privilégio, né? Que honra ser o seu fofoqueiro favorito, viu, minha amiga? Eu também gosto de você, Thiago. Ai, boa noite, Rutinha. Boa noite, Tiaguinho. Boa noite, pessoal de casa. Vamos lá, né? Falar da vida alheia? Vamos. E olha, amigo, hoje a gente vai continuar falando de Murilo Huff. E é ele, né, que ontem foi o assunto do dia e da noite, porque resolveu aí pedir a guarda unilateral do seu filho com Marília Mendonça, né? O pequeno Léo, de 5 anos. Léo, que tem aí a sua guarda compartilhada entre a avó, Dona Ruth, e o Murilo Huff, desde que a Marília Mendonça faleceu em 2021. Os dois, né, tanto o Murilo quanto a Dona Ruth, moram em Goiânia. E olha, amiga, ontem, depois de todo esse bafafá, né, de todo aquele comentário na internet, Murilo Huff decidiu se pronunciar mais uma vez. O primeiro pronunciamento dele foi aquela nota, né, oficial que a gente leu aqui, mas ele resolveu depois aparecer nos stories. Ele disse o motivo? Disse, deu a entender, vou já ler aqui. E aí, depois ele foi lá nos stories, ele não apareceu, né, não botou a cara dele, mas escreveu em primeira pessoa uma mensagem pros fãs, que eu vou ler agora, viu, amiga? Vamos lá? Vamos. Ele disse o seguinte: muito triste ver as pessoas criticando histórias sem saber a verdade. Nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente, não posso expor todas as provas e fatos que tenho, pois está em segredo de justiça. Mas a verdade prevalecerá. Entendam que, para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a verdade por completo. Esse trecho, viu, Ruth, eu vou ler mais uma vez porque me chamou muita atenção. Ele diz o seguinte: mas a verdade prevalecerá. Entendam que, para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas, diante de tudo o que descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. O que foi que ele descobriu? É o que o Brasil todo quer saber, meu amigo. Exatamente, mas, como ele disse, está em segredo de justiça. Mas aqui a gente sabe que esse segredo de justiça não funciona muito não. Daqui a pouco essa história vai vazar. Porque sempre vaza, né? Um dos lados sempre dá um jeito de vazar a história. E olha, amiga, ele completou esse desabafo e falou mais uma coisa, porque ontem a gente até comentou aqui sobre a questão de ele ter a guarda total da criança, sobre a agenda dele, né? Como era que ficaria a criança ali. Exatamente. Acho que ele ouviu o Dedurei, porque ele deu uma resposta sobre isso, viu, Ruth? Ele, em outra story, ele foi lá e resolveu responder a gente que estava questionando isso aqui ontem. Ele disse o seguinte: no último ano fiz uma média... Ele disse assim, para complementar, e disse: no último ano fiz uma média de 13 shows por mês, dos quais mais de 50% eu saí à noite e dormi em casa. Meu filho convive todos os dias comigo e com a minha família. É isso aí, né? Nossa, mas a agenda dele é pouquinha, né? 13 shows por mês, se a gente dividir aí por 4 finais de semana, é uma agenda bem tranquila, realmente. Sim. É isso aí, acho que viu, dá amiga? pra conciliar, né? Dá. Olha, a Dona Ruth também não ficou calada, viu? Tu pensou que ela ia ficar calada? Não, amor, ela não ficou. Ela esperou umas horinhas. Minha xará. Da noite pro dia, ela esperou da noite pro dia pra se pronunciar, mas também foi lá no Instagram e rasgou o verbo, viu, Ruth? Há 6 horas atrás, cerca de 6 horas atrás, ela foi lá no Instagram e mandou um textão. Eu separei 2 textos, 2 trechos desse textão pra trazer aqui pros nossos ouvintes. Ela disse o seguinte, minha amiga: abre aspas, o Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele. Pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele. E aí ela complementou, Ruth: quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito protegido, inclusive submetido a uma prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento. Fecha aspas. Olha, amiga,
ela foi mais direta, né? Sim. O Murilo Huff tava ali indo pelas beiradas, mas a dona Ruth foi com os 2 pés no peito dele. Agora eu fiquei com uma dúvida, Ruth, talvez possa me ajudar. Quando é que dividem a guarda, existe pensão ou cada um se responsabiliza pelos gastos da criança enquanto tá com ele? Depende do tipo de guarda. Se for a guarda compartilhada, tradicional, mesmo a criança passando mais tempo com a mãe, o pai tem que pagar a pensão, mesmo convivendo com o pai. Entendeu? Assim como se a criança passar a maioria do tempo com o pai, a mãe tem que pagar a pensão. Sim. Acho que talvez, como dinheiro não é um problema para eles, né? Eles talvez nunca tenham aí acertado essa questão da pensão. Mas há sim um tipo de guarda que cada um fica responsável por pagar as contas, né? Quando tá com a criança. Pois é, eu tava lembrando dessa. Talvez essa questão da pensão nunca foi uma questão, porque nunca o dinheiro ali, né, entre as duas partes. Foi um problema. Nunca foi um problema, mas agora a dona Ruth resolveu jogar no ventilador que nunca recebeu nada, né, de pensão. Vamos ver, gente, como que vai... Que mesmo o Léo sendo um herdeiro, né, tendo aí o dinheiro da mãe, é obrigação sim do pai pagar a pensão, pagar escola, pagar essas coisas. Inclusive, era importante que isso tivesse sido pactuado, né, e cumprido antes. Até porque se tivesse sido pactuado antes, ele poderia até ter sido preso se não tivesse pago, né, as mensalidades da pensão. É mensalidade que usa o termo? Mas tu acha que dona Ruth iria botar ele na justiça? Não sei, pelo andar da carruagem. Mas olha, se tivesse a pensãozinha ali, né, direitinha, acordada, e ele não tivesse pago, agora ela ia atrás e botava, viu? Com toda certeza. Tem tantos meses atrasados. Olha, gente, é muito importante, né, Ruth, que tudo seja feito com o intermédio da justiça. Esse negócio de boca não dá certo. Então você aí que tem seu filho separado, né, é separado, vá na justiça, deixe tudo preto no branco, tudo acordado. Não precisa brigar. Exatamente. Não precisa brigar. Tem a conciliação, entra num acordo, né, pra ficar tudo registrado e não ter conflito no futuro. E como aconteceu em Vale Tudo, né, com aquela personagem que deixou ali tudo acertadinho e agora o Vasco tá tendo que pagar a pensão. Mas vamos, né, amiga, deixar essa história de pensão de lado, que eu nem tenho filho e já tô começando a ficar com medo. E olha, amanhã a gente volta com mais fofocas, quem sabe aí, né, com novidades sobre esse caso do Murilo Huff com a dona Ruth e o pequeno Léo. Um caso de família que é difícil, né, amiga? Com toda certeza, muito complicado, principalmente ali pra criança que já vem de vários traumas, né? Com certeza. Olha, Rutinha, beijo pra você, até amanhã.